Olá, tudo bem? Vamos agora analisar o 25º exame de ordem, as questões de processo civil desse exame. Começando com a questão número 1, que vai tratar a respeito de competência. Diz assim o enunciado: Alcebiades ajuizou demanda de obrigação de fazer pelo procedimento comum com base em uma cláusula contratual e ajuizou no foro da comarca de Petrópolis. Citada para integrar a relação processual, a ré Benedita lembrou-se de ter ajustado contratualmente que o foro para tratar judicialmente de qualquer desavença seria o da comarca de Niterói e comunicou o fato ao seu advogado. Sobre o procedimento a ser adotado pela defesa, segundo o caso narrado, você deve assinalar a alternativa correta. E vamos ver o que diz a alternativa A. Diz assim: a defesa poderá alegar incompetência de foro antes da audiência de conciliação ou de mediação. E esta é a assertiva correta. Por quê? Vamos ver o que diz o artigo 340 do Código de Processo Civil. Ele diz que, havendo alegação de incompetência relativa ou absoluta, a contestação poderá ser protocolada no foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa, preferencialmente por meio eletrônico. É isso que diz o caput. Já o parágrafo 3º diz assim: alegada incompetência nos termos do caput, será suspensa a realização da audiência de conciliação ou de mediação se tiver sido designada. Então perceba, o enunciado fala que o Alcebiades ajuizou uma ação contra a Benedita num foro diverso daquele foro que havia sido contratualmente ajustado entre as partes. A gente sabe que a competência territorial é uma competência de natureza relativa, ou seja, ela pode ser objeto de negociação entre as partes. Nesse caso, considerando o procedimento que nós temos no CPC de 2015, que nós temos primeiro a petição inicial, depois da petição inicial nós temos o despacho inicial. Se for positivo, esse despacho inicial vai determinar a citação do réu, e a sua intimação para que ele compareça nessa audiência de mediação ou de conciliação. E só depois dessa audiência, se for o caso, se não houver acordo, é que abre-se o prazo para apresentação de defesa, apresentação das respostas pelo réu. Quer dizer, se ele vai alegar a sua incompetência ou a incompetência daquele juízo na contestação, então antes ele vai ter que participar dessa audiência de mediação ou de conciliação numa comarca que tem um juízo que seria incompetente, relativamente incompetente para aquela audiência. Então, por uma questão de economia processual, o que ele pode fazer? Protocolar a contestação antes da audiência, alegando a incompetência territorial, e aí essa audiência, a realização dela fica suspensa até que se defina a respeito de qual seria o juízo competente para analisar aquele pedido. Uma vez definida a competência, uma vez já estabelecido ali qual seria o juízo territorialmente competente para análise da questão, a audiência vai se realizar normalmente, se esse for o interesse das partes, Então, esse artigo 340, o caput, como a gente viu, ele possibilita, inclusive, que a contestação, nesse caso, seja protocolada no foro de domicílio do réu, diz ali, foro de domicílio do réu, fato que será imediatamente comunicado ao juiz da causa. Quer dizer, ele pode protocolar a contestação no foro de seu domicílio, se esse for o foro de eleição nesse caso, porque no enunciado da questão nós estamos tratando de definição de território, do juízo competente, territorialmente falando, a partir da definição disso numa cláusula contratual. Quer dizer, a Benedita então poderia protocolar nesse caso a contestação na comarca de Niterói e aguardar que fosse realizada
a análise desse pedido de incompetência relativa, e uma vez que se estabelecesse a competência na comarca de Niterói, então os autos seriam remetidos para lá e lá será realizada então essa audiência de mediação ou de conciliação. Agora vamos ver por que a assertiva B está errada. Diz assim: a defesa poderá alegar a incompetência a qualquer tempo. Qual que é o erro dessa questão? Como nós vimos, nós estamos tratando na questão aqui de uma competência de natureza relativa, porque é territorial, né? Está estabelecendo ali qual é o foro competente. E o artigo 65 diz o seguinte: prorrogar-se-á a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. O que significa isso? Se nós estamos tratando de competência de natureza relativa, quer dizer que ela está à disposição das partes. Quer dizer que as partes podem negociar a respeito da competência. Tanto podem negociar que o Alcebiades e a Benedita, que são as partes nesse processo aqui dessa questão, quando estabeleceram um contrato, elegeram um foro, né? Fizeram lá uma cláusula em que havia previsão de um foro de eleição. Quer dizer, havendo qualquer discussão com relação a esse contrato, a ação deve ser proposta no foro da comarca de Niterói. Esse é o foro de eleição, que resultou de um negócio jurídico entre as partes. Então, se as partes podem fazer um negócio jurídico a respeito dessa competência, ela tem natureza relativa. Tendo natureza relativa, se o autor propõe a ação no juízo incompetente relativamente, né, se ele propõe a ação como ele fez lá em Petrópolis e ele deveria ter proposto a ação em Niterói, cabe à ré Benedita alegar na contestação, formulando aí uma preliminar de contestação, alegando a incompetência relativa do juízo da comarca de Petrópolis. Se ela não fizer isso, acontece o que disciplina o artigo 65. Prorroga-se a competência. Ao prorrogar-se a competência, aquele juízo que era inicialmente incompetente, lá da comarca de Petrópolis, passa a ser competente. Qual é a razão de ser disso? Ele passa a ser competente porque, não havendo alegação da parte ré no momento adequado, que é a contestação, imagina-se com isso, então, que ela concordou com a propositura da ação naquele foro diferente do foro estabelecido no contrato que ela firmou com a parte autora. E se ela concordar com isso, já que se admite negócio das partes a respeito do assunto, se o autor propõe no lugar, o réu não alega incompetência, quer dizer, então, que ele concorda com a propositura da ação naquele local. Então, por isso que a letra B está equivocada, porque a defesa não pode alegar a incompetência a qualquer tempo, porque nesse caso nós estamos tratando especificamente de uma incompetência de natureza relativa, que precisa ser arguida no primeiro momento, aqui no caso é a contestação. Agora vamos para a letra C. Diz assim a C: a defesa só poderá alegar a incompetência de foro como preliminar da contestação, considerando tratar-se de regra de competência absoluta, sob pena de preclusão. Veja bem, diz assim: a defesa só poderá alegar incompetência como preliminar de contestação. Até aí está correto. Por quê? O artigo 64 do Código de Processo Civil estabeleceu que tanto a incompetência absoluta quanto a incompetência relativa deverão ser alegadas como questões preliminares da contestação. Agora, o problema vem logo em seguida nessa assertiva, considerando tratar-se de regra de competência absoluta. Não se trata de regra de competência absoluta. Como nós vimos, competência territorial diz respeito a uma regra de competência relativa. E aí, essa é a parte incorreta dessa assertiva. Não é regra de competência absoluta. O restante está correto, né? Pode alegar a incompetência como preliminar de contestação sob pena de preclusão, mas ele deve fazer isso justamente porque se trata de uma competência de natureza relativa e não absoluta. E por fim, a letra D vai dizer que a defesa tem o ônus de apresentar exceção de incompetência em petição separada no prazo de resposta. Como nós vimos na assertiva passada, eu mencionei o artigo 64, que diz que a incompetência deve ser alegada
como preliminar de contestação. Não fala da necessidade de apresentar exceção de incompetência. Corroborando isso, o artigo 337 diz que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar, inciso 2, incompetência absoluta ou relativa. Então, nesse caso, essa assertiva está equivocada porque não se trata aqui do ônus de apresentar exceção de incompetência em petição separada. Não há mais que se fazer exceção de incompetência. Alega-se a incompetência como preliminar de contestação, seja competência absoluta, seja competência relativa, ok? E essa é uma diferença do CPC de 73 com o CPC de 2015, né? O CPC de 73 previa que para se alegar incompetência absoluta fazia-se em preliminar de contestação e para alegar incompetência relativa tinha que fazer uma exceção de incompetência. Isso mudou com a entrada em vigor do CPC de 2015. Agora alega-se todos os tipos de incompetência como preliminar de contestação. E por essa razão que a assertiva D está equivocada. Ok? Resolvemos então a questão número 1 do exame, do 25º exame de ordem. Agora vamos para a questão número 2 e ela vai tratar sobre os procedimentos especiais. Vamos ver o que ela diz. Aline e Alfredo, casados há 20 anos pelo regime da comunhão parcial de bens, possuem um filho maior de idade e plenamente capaz. Não obstante, Aline encontra-se grávida, essa informação é importante, estando no 6º mês de gestação. Ocorre que, por divergências pessoais, o casal decide se divorciar e se dirige a um escritório de advocacia, onde demonstram consenso, essa informação também é importante, quanto à partilha de bens comuns e ao pagamento de pensão alimentícia, inexistindo quaisquer outras questões de cunho pessoal ou patrimonial. Então aqui houve o encerramento do casamento aí de forma amigável entre o marido e a mulher, mas eles têm, né, um filho já maior, com maior de idade e plenamente capaz, é o que diz a questão, e a mulher está grávida do 2º filho do casal. E aí, a partir desse caso concreto, você deve assinalar a opção que apresenta a orientação jurídica correta a ser prestada ao casal. Então, você tem que se colocar no papel de advogado desse casal, do advogado que foi procurado para responder às dúvidas desse casal a respeito do divórcio e dar a orientação jurídica correta de acordo com as assertivas apresentadas. Então vamos lá para a primeira assertiva. A. Inexistindo conflito de interesses quanto à partilha de bens, Aline e Alfredo poderão ingressar com o pedido de divórcio pela via extrajudicial, desde que estejam devidamente assistidos por advogado ou defensor público. Já a letra B diz o seguinte: Aline e Alfredo deverão ingressar com ação judicial de divórcio, uma vez que a existência de nascituro impede a realização de divórcio consensual pela via extrajudicial, ou seja, por escritura pública. E a letra C vai dizer que a partilha deverá ser feita mediante ação judicial, embora o divórcio possa ser realizado extrajudicialmente. E aí a resposta a isso tudo nós vamos encontrar no artigo 733 do CPC, que diz assim: o divórcio consensual, a separação consensual e a extinção da união estável, não havendo nascituro ou filhos incapazes e observados os requisitos legais, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as disposições de que trata o artigo 731. Então, quais são as condições para se poder fazer o chamado divórcio extrajudicial, conforme o que prevê a assertiva A? É necessário, então, que não haja filhos
incapazes ou nascituros e que haja consenso entre as partes. E nesse caso concreto aqui, a Aline e o Alfredo estão de acordo, há um consenso sobre todas as questões, inclusive sobre a partilha. Agora, há um nascituro, a Aline está grávida do segundo filho do casal, e este fato impede que o divórcio seja extrajudicial. Por isso que a resposta correta não é a é a assertiva B, que diz que eles deverão ingressar com ação judicial de divórcio, dada a existência do nascituro, e a existência desse nascituro impede a realização do divórcio pela via extrajudicial. Além disso, a letra C vai dizer lá, o divórcio consensual de Aline e Alfredo somente poderá ser homologado após a partilha de bens do casal. E o parágrafo único do artigo 731 tem a resposta para isso. Diz assim, se os cônjuges não acordarem sobre a partilha dos bens, far-se-á esta depois de homologado o divórcio na forma estabelecida nos artigos 647 a 658. Do CPC. Quer dizer, a letra C está incorreta porque diz que o divórcio somente poderia ser homologado depois da partilha. Já o parágrafo único do 731 diz exatamente o contrário. É possível homologar o divórcio e, se a discussão for apenas sobre a partilha, fazer a partilha depois. Posteriormente, numa ação específica em que vai se discutir tão somente a partilha. A realização do divórcio, então, não fica restrita aí à questão da partilha, ok? Já a letra D diz que a partilha deverá ser feita mediante ação judicial, embora o divórcio possa ser realizado extrajudicialmente. A gente viu, a letra D está incorreta, porque o divórcio não pode ser realizado extrajudicialmente justamente em razão da presença de um nascituro, porque a mulher está grávida do segundo filho do casal nesse caso. Ok? Essa é a questão de número 2 do 25º exame de ordem. Agora, nós vamos para a questão de número 3, que continua tratando a respeito de procedimentos especiais. Diz o seguinte, a sociedade empresária Sucesso veiculou propaganda enganosa acerca de um determinado produto, com especificações distintas daquelas indicadas no material publicitário. Aproximadamente 500 mil consumidores, dentre os quais alguns hipossuficientes, compraram o produto. Diante disso, a Associação de Defesa do Consumidor, constituída há 10 anos, cogitou a possibilidade de ajuizar ação civil pública, com base na Lei 7.347, de 85, para obter indenização para tais consumidores. Diante dessas informações, você deve então assinalar a assertiva correta. Então veja bem, aqui já no enunciado ele deixa claro que nós temos que analisar essa questão à luz da Lei da Ação Civil Pública, que é a Lei 7.347 de 85. A assertiva A diz que o Ministério Público é parte ilegítima para a propositura da ação civil pública. E não é. O Ministério Público é legitimado para a propositura de ação civil pública, que é o que prevê o artigo 5º, inciso 1 da Lei da Ação Civil Pública. Quer dizer, ele é o primeiro dentre os legitimados apresentados no rol do artigo 5º, né, porque ele aparece lá no inciso 1. Então a assertiva A está incorreta em razão disso. Já a assertiva B dessa questão número 3 diz assim, a Associação de Defesa do Consumidor pode propor ação civil pública. E essa é a assertiva correta. Perceba o que diz o artigo 5º, inciso 5 da Lei da Ação Civil Pública. Então ele diz que tem legitimidade para propor a associação que concomitantemente, e daí nas alíneas A e B, ele estabelece ali duas condições que se somam para verificar a legitimidade ativa da Associação de Defesa dos Consumidores. Diz lá, a associação, a linha A,
que esteja constituída há pelo menos um ano, nos termos da lei civil, e a linha B, que inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, que é o caso, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Esses temas aqui são os temas que são passíveis de ação civil pública, né, em que há possibilidade de propositura da ação civil pública para fazer a tutela desses interesses. Então a gente tem que verificar, à luz do enunciado, se a nossa associação aqui cumpre esses requisitos, quer dizer, se ela está constituída há pelo menos um ano e se ela tem, dentre as suas finalidades, essa finalidade de defesa dos consumidores. E aí a gente volta para o enunciado e percebe lá que diz assim: a Associação de Defesa do Consumidor, constituída há 10 anos, cogitou a possibilidade de ajuizar ação civil pública. Quer dizer, se ela é uma associação de defesa do consumidor, é porque ela tem, dentro dos seus objetivos, uma das finalidades dela é fazer a defesa de consumidores nesse caso. E ela está constituída há 10 anos, quer dizer, ela então perfaz esses dois requisitos previstos nas alíneas A e B do inciso 5 do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública. Ok? Por que a letra C está incorreta? Diz que qualquer consumidor lesado pode propor ação civil pública. A ação civil pública tem um rol de legitimados específicos, né, que estão previstos lá no artigo 5º da respectiva lei, da Lei da Ação Civil Pública. Então, não é qualquer consumidor que pode propor, são só aqueles legitimados previstos nesse artigo da Lei da Ação Civil Pública que poderão propor a ação. O que o consumidor lesado pode fazer é propor uma ação individual, em que ele vai alegar a existência de um prejuízo dele. A ação civil pública é um processo de natureza coletiva, que vai fazer a tutela desses interesses, desse grupo de consumidores aí lesados com essa situação. Já a letra D, está incorreta também, diz que a propositora da ação civil pública pela Defensoria Pública dispensa a participação do Ministério Público no processo. E ela está incorreta porque é justamente o contrário do que está dizendo o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, que diz: o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. Então, dentre aqueles legitimados do artigo 5º está o Ministério Público, mas ele não é o único legitimado a propor a ação civil pública. Pode ser que a Defensoria Pública, como diz essa assertiva aqui, tenha proposto a ação civil pública. Ela propôs, mesmo assim o Ministério Público vai participar, mas na qualidade não de autor, porque não foi ele que propôs a ação, e sim de fiscal da lei, conforme prevê o parágrafo 1º do artigo 5º. Ok? Vamos para a questão número 4 desse 25º exame, e essa questão vai tratar a respeito da audiência de mediação ou de conciliação. Diz assim o enunciado: Almir ingressa com ação pelo procedimento comum em face de José, pleiteando a obrigação de fazer consistente na restauração do sinteco aplicado no piso de seu apartamento, uma vez que, dias após a realização do serviço ter sido concluída, o verniz começou a apresentar diversas manchas irregulares. Em sua inicial, o autor afirma ter interesse na autocomposição. O juiz da causa, verificando que a petição inicial preenche os requisitos essenciais, não sendo caso de improcedência liminar, designa a audiência de conciliação a ser realizada dentro de 60 dias, promovendo ainda a citação do réu com 30 dias de antecedência. Aí, com base na legislação aplicável ao caso, você deve assinalar a assertiva correta. E aí, a resposta está toda no artigo 334 do CPC. A letra A vai dizer: caso Almir e José cheguem a um acordo durante a audiência, a autocomposição obtida será reduzida a termo pelo conciliador. Até aí está correto. O problema vem depois. E, independentemente da sua homologação pelo magistrado, já constitui título executivo judicial, bastando que o instrumento seja referendado pelos advogados dos transatores ou por conciliador credenciado junto ao tribunal. E o erro está justamente aí. Se não houver homologação do juiz,
da vara, não se trata de um título executivo judicial. O artigo 334, no seu parágrafo 11, diz: a autocomposição será reduzida a termo e homologada por sentença. Quem dá a sentença é juiz, não é o conciliador. Já o artigo 515 vai estabelecer lá o rol dos títulos executivos judiciais. E no inciso 2, ele vai colocar a decisão homologatória de autocomposição judicial como um dos títulos executivos judiciais. Então, o que dá esse caráter de executividade para a coisa, né, o que torna o título executivo é a sentença de homologação desse acordo entabulado entre as partes naquela audiência de mediação ou de conciliação. Então, por conta disso, a assertiva A está incorreta. Vamos ver a B. Diz: agiu equivocadamente o magistrado, uma vez que o CPC de 2015 prevê a imprescindibilidade do prévio oferecimento da contestação por José no prazo de 15 dias úteis a serem contados de sua citação e antes da designação da audiência conciliatória, sob pena de vulnerar o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, também reproduzido na legislação adjetiva. Onde é que está o erro aqui? Agiu equivocadamente o magistrado. Ele não agiu equivocadamente, ele agiu corretamente porque não há essa imprescindibilidade do oferecimento de contestação antes da audiência de mediação ou de conciliação. Olha o que diz o caput do artigo 334. Se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não sendo o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, a contestação só vai ser oferecida depois da audiência de conciliação ou de mediação. Ela não é oferecida antes. O CPC de 2015 trouxe um novo procedimento, um procedimento diferenciado, em que primeiro se busca a solução consensual, naqueles casos em que a solução consensual é possível, e depois, não sendo obtida a conciliação, busca-se a possibilidade, né, abre-se a possibilidade de o réu apresentar as suas respostas. Então a letra B está incorreta. Vamos ver a C, que é a assertiva correta no caso. Caso Almir, autor da ação, deixe de comparecer injustificadamente à audiência de conciliação, tal ausência é considerada pelo CPC de 2015 como ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado com multa de até 2% da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa revertida em favor do Estado, que é exatamente o que está sendo previsto lá no artigo 334, parágrafo 8º. Ele justamente prevê que a ausência injustificada da parte na audiência de conciliação ou de mediação implicará num ato atentatório à dignidade da justiça e a ele vai ser aplicada essa multa. Detalhe, essa questão sobre a audiência de mediação ou de conciliação, inclusive com a previsão de uma assertiva tratando a respeito desse parágrafo 8º aqui, já caiu em mais de um exame de ordem depois da vigência do CPC de 2015. Então vale muito a pena prestar atenção nesse dispositivo legal. Já a assertiva D vai dizer que Almir e José não precisam comparecer à audiência de conciliação acompanhados de seus advogados, uma vez que nessa fase processual a relação processual ainda não foi integralmente formada e não há propriamente uma lide, a qual apenas surgirá quando do oferecimento da contestação pelo réu. Está errado. Está errada por dois motivos. Primeiro deles, parágrafo 9 do artigo 334, que exige a presença de advogados ou de defensores públicos acompanhando as partes na audiência de mediação ou de conciliação. E aqui, mesmo que você não soubesse a respeito da existência desse parágrafo 9 do artigo 334, bastaria você pensar o seguinte: você está fazendo uma prova para ingressar na carreira da advocacia. Tal será
que eles iam colocar uma questão aqui em que houvesse a possibilidade de vulnerabilizar a posição do advogado no processo, dizendo, olha, é desnecessária a participação do advogado na audiência de mediação ou de conciliação. Isso já bastaria para você colocar em xeque essa questão aqui. E, além disso, o parágrafo 9 do artigo 334 obriga as partes a estarem acompanhadas pelos seus respectivos advogados. E isso é em razão de que a parte final da assertiva também está incorreta. Diz ali, a relação processual ainda não foi integralmente formada. Ela foi integralmente formada, sim. Por quê? Ela não se forma, a lide não se forma com a apresentação da contestação. A gente sabe que a formação da relação jurídica processual ela se dá em partes, né? A primeira fase dessa formação, que é aquela fase linear da relação que se dá entre autor e juiz, é com a propositura da ação. O autor propõe a ação, protocola a petição inicial, forma a relação que ele tem com o Estado juiz no caso. E aí, a citação do réu, né, dar ao réu ciência de que contra ele tem um processo tramitando, faz completar esse ciclo de formação da relação jurídica processual. E é o que está previsto lá no artigo 312. Considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação só vai produzir efeitos com relação ao réu depois que ele for validamente citado. E ele vai ser validamente citado antes da realização da audiência de conciliação nesse caso. Por isso, também, essa assertiva aqui está equivocada, porque já há relação jurídica processual formada, já há lide estabelecida. Tanto a lide estabelecida que as partes foram chamadas para uma tentativa de composição em uma audiência de conciliação dentro de um processo judicial. Ok? Então, em razão disso, a assertiva C é a correta nessa questão de número 4. Agora vamos para a questão de número 5 do 25º exame, que trata daquela hipótese de correção do polo passivo da demanda. E diz assim, Tancredo ajuizou equivocadamente, veja, a questão já está dizendo, ele ajuizou equivocadamente em abril de 2017 demanda reivindicatória em face de Gilberto, caseiro do sítio Campos Verdes, porque Gilberto parecia ostentar a condição de proprietário. Diante do narrado, assinale a alternativa correta. Já está estabelecida a questão aqui no enunciado. Já se sabe que o autor propôs a ação contra uma pessoa e essa pessoa, esse réu aqui, nome Gilberto, não tem legitimidade para figurar no polo passivo. Por quê? Porque o autor queria propor a ação contra o proprietário do sítio Campos Verdes e acabou propondo a ação contra o caseiro do sítio Campos Verdes. Porque esse caseiro parecia ser o proprietário. Ele se enganou e acabou propondo contra ele. Aí vamos para as assertivas. Diz a letra A. Gilberto deverá realizar a nomeação à autoria no prazo de contestação. E aí, se você estudou na vigência do CPC de 73, talvez essa questão te coloque numa dúvida. Poxa vida, lá no CPC de 73 ele falava de nomeação à autoria como uma forma de intervenção de terceiros e era exatamente a forma que havia para corrigir esse tipo de problema. Agora, o CPC de 2015 não prevê a figura da nomeação à autoria nesse caso, né? Ele prevê uma hipótese de correção do polo passivo, mas não prevê a nomeação à autoria como uma forma de intervenção de terceiro. Então, não é esse o caso, não se trata aqui da assertiva A assertiva correta, porque nós não temos mais a figura da nomeação à autoria. Esquece isso. A letra B é a correta. Diz assim, Gilberto poderá alegar ilegitimidade ad causam na contestação, indicando aquele que considera proprietário. É exatamente isso que está previsto no artigo 339. Diz assim,
quando alegar sua ilegitimidade, incumbe ao réu indicar o sujeito passivo da relação jurídica discutida sempre que tiver conhecimento, sob pena de arcar com as despesas processuais e de indenizar o autor pelos prejuízos decorrentes da falta de indicação. E é exatamente essa a iniciativa a ser tomada pelo Gilberto. Ao receber a citação, ele vai verificar que, na verdade, o autor se equivocou porque ele pretende propor a ação contra o proprietário do sítio e não contra o caseiro. E aí ele, caseiro, deverá, na sua contestação, formular uma preliminar de ilegitimidade passiva, nos termos do artigo 339, e atendendo a um comando decorrente da colaboração processual ou da cooperação processual, indicar o real legitimado para figurar no polo passivo da demanda. Ok? Vamos adiante. A letra C está incorreta porque diz: trata-se de vício sanável, podendo o magistrado corrigir o polo passivo de ofício, substituindo Gilberto da relação processual, ainda que este não tenha indicado alguém. Não. O erro está em se prever que o juiz poderia fazer a correção de ofício do polo passivo. O juiz não pode fazer correção do polo passivo, porque a incumbência de alegar ilegitimidade nesse caso era do réu, ainda que o juiz reconhecesse a ilegitimidade passiva de ofício, ele não pode fazer a correção de ofício do polo passivo. O que ele pode é extinguir o processo sem análise do mérito, e mesmo que o réu não alegue a sua ilegitimidade, porque condição da ação a gente sabe, a legitimidade de partes é uma condição da ação e ela é uma matéria de ordem pública, quer dizer, ela pode ser conhecida de ofício desde que haja primeiro uma discussão a respeito disso, que haja respeito ao contraditório. Mas não se trata disso. Não se trata disso aqui porque a assertiva fala em corrigir o polo passivo, tirando um e colocando o outro no seu lugar, e essa correção sendo feita de ofício. E não pode ser de ofício, porque nesse caso tem que haver a concordância da parte autora. Diz assim o 338. Se o réu alegar na contestação ser parte ilegítima, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu. Quer dizer, o juiz abre prazo para que o autor faça a alteração necessária. Se o autor não fizer, o juiz não pode fazer isso de ofício, porque a ação não pertence ao juiz. O direito de ação pertence ao autor e ele exerce de acordo com o seu interesse e vai responder pelas responsabilidades decorrentes disso, das consequências decorrentes dessa opção no momento da propositura da demanda. Então a letra C está incorreta. Já a letra D diz que Gilberto poderá promover o chamamento ao processo de seu patrão a quem está subordinado. Chamamento ao processo é uma das outras hipóteses de intervenção de terceiros que está prevista lá no artigo 130 do CPC. Agora, não é o caso de chamamento ao processo nesse caso. Por quê? O artigo 130 diz que é admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu do afiançado na ação em que o fiador for réu. Não é o caso. Dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles, também não se trata, e dos demais devedores solidários quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Também não é disso que se trata na questão aqui. Então, não é cabível o chamamento ao processo nessa situação, em razão disso que a assertiva D está incorreta também. Vamos agora para a questão de número 6 do 25º exame de ordem, que vai falar sobre honorários advocatícios. Tema importantíssimo, tem que saber sobre honorários, porque a chance de cair alguma questão relativa a esse tema é muito grande. Afinal de contas, nós estamos tratando de exame de ordem, e honorários é a parte mais importante da vida de um advogado. Vamos ver lá. Alice, em razão de descumprimento contratual por parte de Lucas, constituiu Osvaldo como seu advogado para ajuizar uma ação de cobrança com pedido de condenação em R$300 mil, valor atribuído à causa. A ação foi julgada procedente, mas não houve a condenação em honorários sucumbenciais.
Interposta a apelação por Lucas, veio a ser desprovida, sendo certificado o trânsito em julgado. Considerando o exposto, assinale a afirmativa correta. Então veja, uma ação foi proposta, chegou ao seu final com trânsito em julgado e não houve fixação de honorários de sucumbência. Aí a assertiva A. Em razão do trânsito em julgado e da preclusão, não há mais possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais. Está incorreta. O parágrafo 18 do artigo 85 prevê que, caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para a sua definição e cobrança. O que esse dispositivo autoriza, então? Que o advogado da parte que venceu a demanda, caso seja omissa a decisão com relação aos honorários de sucumbência, ajuize ele uma ação contra a parte perdedora, a fim de que nessa ação autônoma o juiz, então, arbitre os honorários advocatícios relativos àquele processo anterior. Ok? Então a letra A está equivocada em razão dessa expressa disposição legal. A letra B diz que, como não houve condenação, presume-se que há fixação implícita de honorários sucumbenciais na média entre o mínimo e o máximo, ou seja, 15% do valor da condenação. E está errada por quê? Porque é possível a existência de pedido implícito em algumas situações. Agora, não há decisão implícita, a decisão é sempre explícita. Se não houve fixação de honorários na decisão, ela foi omissa. E eu não posso pressupor a fixação de honorários a partir dessa omissão. Então, a assertiva B está incorreta. C. O trânsito em julgado não impede a discussão no mesmo processo, podendo ser requerida a fixação dos honorários sucumbenciais por meio de simples petição. Está errada também, por quê? Porque não se trata de discutir naquele mesmo processo, por simples petição. O parágrafo 18, como a gente já viu, impõe ali, né, a possibilidade, ou possibilita ao advogado a propositura de uma ação autônoma para discutir a fixação dos honorários de sucumbência. Então, a letra C está incorreta porque não se requer naquele mesmo processo que já houve trânsito em julgado daquela decisão. E, por consequência, a letra D é a assertiva correta. Diz que deve ser proposta ação autônoma para a definição dos honorários sucumbenciais e de sua cobrança, que é exatamente o que está previsto naquele parágrafo 18 do artigo 85 que nós verificamos. Ok? Essa é uma novidade do CPC de 2015. Na vigência do CPC de 73, inclusive, a jurisprudência tinha um entendimento diferente desse, de não ser possível a propositura de uma outra ação para a fixação de honorários de sucumbência na hipótese de a decisão ser omissa a respeito disso, e o legislador, no CPC de 2015, corrigiu esse desvio de rota da jurisprudência para dizer que é possível sim, e essa possibilidade reside justamente em propor uma ação autônoma para discutir especificamente os honorários de sucumbência. Agora vamos para a última questão desse 25º exame, a questão de número 7, que vai tratar aí, em linhas gerais, a respeito de recursos. Diz assim: Lucas, em litígio instaurado contra Alberto, viu seus pedidos serem julgados procedentes em primeira instância, o que veio a ser confirmado pelo tribunal local em sede de apelação. Com a publicação do acórdão proferido em sede de apelação na imprensa oficial, Alberto interpôs recurso especial, alegando que o julgado teria negado vigência a dispositivo da lei federal. Simultaneamente, Lucas opôs embargos de declaração contra o mesmo acórdão, suscitando a existência de omissão. Aí, nessa situação hipotética, você deve assinalar a resposta correta. A letra A diz: o recurso especial de Alberto deverá ser considerado extemporâneo, visto que interposto antes do julgamento dos embargos de declaração de Lucas. Está errada e a gente já vai ver por quê.
Letra B diz: Alberto, após o julgamento dos embargos de declaração de Lucas, terá o direito de complementar ou alterar as razões de seu recurso especial, independentemente do resultado do julgamento dos embargos de declaração. E a resposta para essas duas assertivas nós vamos encontrar no artigo 1024 do CPC, no parágrafo 4º. Olha o que ele diz. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração. E esse dispositivo legal do parágrafo 4º do artigo 1024 resolve as duas assertivas. Tanto a que diz que o recurso de Alberto deverá ser julgado extemporâneo, porque foi interposto antes do julgamento dos embargos de declaração, não é isso que acontece, porque o parágrafo 4º prevê, inclusive, a possibilidade, se for o caso, de haver na decisão que julgou os embargos de declaração modificação da decisão contra a qual foi interposto o recurso especial por Alberto, dá a ele a possibilidade de modificar ou de complementar as suas razões recursais. Então, o recurso não vai ser considerado extemporâneo. Já a letra B diz que o Alberto terá, após o julgamento dos embargos de declaração, o direito de complementar ou alterar suas razões, independentemente do resultado dos embargos de declaração. E não é verdade, porque veja, só vai haver a possibilidade do Alberto alterar ou complementar suas razões de recurso especial se elas forem afetadas pelo julgamento dos embargos de declaração. Quer dizer, se nos embargos de declaração se modificar alguma parte da decisão que tenha sido atacada pelo Alberto no seu recurso especial que havia sido interposto anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração. Então, tanto a letra A quanto a letra B estão incorretas. A correta é a letra C, que diz assim: Alberto não precisará ratificar as razões do seu recurso especial para que o recurso seja processado e julgado se os embargos de declaração de Lucas forem rejeitados, não alterando a decisão recorrida. Então, rejeitando-se os embargos de declaração do Lucas, o Alberto não vai precisar ratificar as razões do seu recurso especial. É o que diz o parágrafo 5º do artigo 1024. Se os embargos forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento dos embargos, será processado e julgado independentemente de ratificação. E isso é óbvio, porque aquele recurso acabou, as suas razões não foram afetadas pela decisão que resolveu os embargos de declaração, porque os embargos de declaração foram rejeitados nesse caso. Então, não há necessidade de ratificação. Então, essa assertiva C é a correta. E por fim, a D vai dizer: Alberto deverá interpor novo recurso especial após o julgamento dos embargos de declaração. Está errado, e está errado porque a gente já viu, tanto no artigo 1024, no parágrafo 4º, quanto no parágrafo 5º, exatamente dispositivos legais em sentido contrário. No sentido de aproveitar o ato processual que já foi praticado, se ele precisar ser modificado, complementado de alguma maneira, se faz isso. O que não há necessidade é de se praticá-lo novamente, ok? Então, em razão disso, a assertiva D está incorreta e com isso nós encerramos a análise das questões de processo civil do 25º exame de ordem. Até a próxima!